Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje para poder comentar um pouquinho com vocês sobre a matéria do PET de História do primeiro ano, no volume 2, né, do PET de História do primeiro ano. Eu vou nesse vídeo aqui falar sobre a matéria, tentar explicar um pouquinho a matéria, ajudar a entender o conteúdo que está lá. E no próximo vídeo eu irei fazer a correção das atividades. Eu vou comentar as atividades. Então aqui eu vou falar de matéria, no próximo vídeo sobre as atividades do PET, ok? Deixa eu colocar aqui o patch para vocês poderem ver. É, Olha só, gente. Na... As 4 semanas giram do mesmo assunto, né? Que é economia e sociedade colonial, falando principalmente sobre essa questão aqui de escravidão e liberdades. A primeira questão fala sobre a economia açucareira, né, gente? Como é que funcionava a economia açucareira? A gente tinha um sistema econômico conhecido como plantation, que é baseado no seguinte, gente. O latifúndio, a grande propriedade de terra, a monocultura, essa terra produz um único produto, ela se, ela se especializa em um único produto, uma coisa só sendo feita. Trabalhada por escravos, a escravidão é uma outra característica do plantation, e é ligada à exportação, ligada ao mercado externo. Então, quando a gente fala de economia açucareira no Brasil, nós estamos falando de grandes fazendas trabalhadas por escravos, produzindo majoritariamente cana-de-açúcar, que vai ser exportada e vai ser vendida fora do Brasil. Não quer dizer que não havia, tá, gente, pequena propriedade, que não havia outros produtos, né? Todo mundo tem que comer, tem que produzir alimento, que não havia outra forma de mão de obra, que não se comprava e vendia produto dentro do Brasil. Sempre teve, gente, trabalho livre, mercado interno, produção de mandioca, produção de carne, produção de tomate, produção de feijão, sempre teve tudo isso, produção de queijo, de leite. A questão é o seguinte, se a gente medir a economia brasileira e tudo que era produzido, o volume de riqueza produzido no Brasil, a quase tudo concentrava-se na plantation, no latifúndio, trabalhado por escravos, que produzia para fora do Brasil cana-de-açúcar. Ok? Dentro dessa produção a gente tinha os engenhos. É lá que está a elite dessa produção. Você não é simplesmente plantar cana-de-açúcar. Um pequeno lavrador podia plantar cana-de-açúcar. Plantar cana-de-açúcar é algo acessível. Transformar a cana-de-açúcar em açúcar, que era algo difícil. E os engenhos é onde você vai ter a estrutura, o equipamento para isso. Dentro dos engenhos você vai ter o forno, para você poder. Você vai ter a moenda que você vai moer aquela cana para poder extrair lá um líquido que vai ser da onde vai sair açúcar. Tem o forno para você poder esquentar isso, para você poder conseguir separar o açúcar do resto. Vai ter a caixa de purgar, onde as coisas descansam. Eu não sei explicar exatamente o processo químico, né, de transformação da cana em açúcar, mas esses equipamentos eram muito caros. Isso estava acessível a muitíssimas poucas pessoas. Os donos de engenho, os senhores de engenho, tinham um poder muito grande. Não só uma riqueza, mas um poder. Eles são a elite daquela localidade. É como se fossem assim, nobres senhores feudais, vamos pensar assim. No sentido do que ele é o cara que comanda uma determinada região, que tem o poder, que tudo passa sobre ele. Ok? Aí depois, gente, de falar sobre a economia açucareira, entra na questão da escravidão. Eu já falei sobre escravidão com vocês, né? A mão de obra escrava é a mão de obra que era utilizada aqui. Essa mão de obra, gente, ela é utilizada baseada na violência. A violência é uma característica importante da escravidão. Apenas com violência você consegue fazer uma pessoa perder a sua liberdade, uma pessoa se converter num objeto de alguém. Então é uma relação muito violenta essa relação da escravidão, onde as pessoas elas traziam pessoas da África para o Brasil que eram forçadas a migrar e a trabalhar por aqui. A razão, gente, do uso da mão de obra africana é esse tráfico de escravos, esse comércio de pessoas. Isso, gente, era uma atividade que dava muito dinheiro. Era uma atividade muito lucrativa. E por isso ela era tão incentivada pelos portugueses. Aí a semana 2 fala sobre as revoltas que houve no Brasil colonial. Você teve revoltas aqui, gente, tanto revoltas feitas por colonos, que é o que trata aqui na semana 2, de pessoas que se revoltavam contra alguma medida do governo, que se revoltavam
contra alguma coisa que aconteceram no Brasil. A gente teve revoltas antifiscais contra impostos, teve revolta de fazendeiros contra comerciantes, teve revolta sobre quem controlava o ouro no Brasil, teve revolta ligada a companhias de comércio, ou seja, são as tensões, né, do dia a dia, quanto também as revoltas escravas, a resistência escrava. E aí isso já é falado aqui na semana 3, onde entra o assunto do quilombo, né, gente? Que eram as comunidades que se formavam por escravos fugidos para o interior do Brasil, onde as pessoas buscavam resistir. Então a pessoa, cansada daquela violência que passava na escravidão, fugia junto com, às vezes, com vários outros grupos, ia para o meio da mata, tentava montar lá uma comunidade onde ele poderia recriar a sua vida na África, onde poderia recriar sua religião, sua cultura, suas músicas, onde podia plantar sua própria comida, viver do seu trabalho, etc. Houve várias formas, tá, gente, de resistência. O quilombo é a principal delas. O quilombo nem era só de africanos, tá, gente? Houve quilombos formados por qualquer tipo de pessoa que tivesse sofrendo alguma opressão no regime colonial, mulheres fugindo de casamentos, homens endividados, minorias religiosas perseguidas poderiam para ir atrás, né, ir atrás da segurança, né, na vida de um quilombo, ir atrás fugir dessa opressão, dessa violência. Esse é sobre o quilombo, é o tema aqui da semana 3. E a semana 4, gente, ela vai destacar algumas revoltas escravas. Fala aqui da revolta dos malês, que eu acho até um pouco problema falar disso por aqui, porque revolta dos malês é outro contexto, já é Brasil Império, já é até matéria, entrando na matéria do segundo ano, mas foi uma revolta que houve na Bahia de escravos, com a liderança dos escravos muçulmanos. Os escravos muçulmanos, eles sabiam ler e escrever, eram alfabetizados, né? Em árabe, claro, para poder ler o Alcorão, fazer seus rituais religiosos, e isso permitia a eles se comunicar melhor e se comunicar sem o consentimento o entendimento dos portugueses, né? Da elite política da época. Então eles tentaram fazer uma rebelião em Salvador, foi uma rebelião fracassada, mas mostra essa tentativa, né, de resistência dos africanos que tentaram até tomar o poder em Salvador. Então é em cima disso que o PET trabalha, da economia colonial, da escravidão e da resistência nesse período, ok? Eu vou fazer o segundo vídeo para vocês agora comentando as atividades. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau.